Bom dia, pessoal. Bom dia, alunos do segundo ano. Boa tarde, boa noite. No seu horário aí que você está vendo essa videoaula, né? Pessoal, na aula de hoje eu vou preparar aqui a correção dos exercícios. Nós estudamos nas aulas anteriores, né? A parte de potência média, né? Então, vale relembrar, né? Aqui as fórmulas, né? Potência, quantidade de calor, dividido pela variação de tempo, que nós chamamos de ΔT. Potência, mc Δθ, dividido pelo ΔT. E aqui, pessoal, talvez vocês não lembrem, isso é estudado muito em química, a massa é a densidade multiplicada pelo volume. Nós obtemos a massa. Então nós pegamos a densidade da água, por exemplo, multiplicamos pelo seu volume, nós obtemos a massa, ok? Então na página 131, vamos começar pelo primeiro exercício. É um exercício de análise, não é um exercício de conta propriamente dito, né? Então vamos ler primeiro e vamos entender. Um calorímetro A, contendo água quente, foi conectado por meio de uma barra metálica a outro calorímetro B, contendo em seu interior água fria. Em cada um desses estantes foi colocado um termômetro para que a temperatura fosse medida de minuto em minuto durante 10 minutos. A ilustração a seguir representa o experimento. Então ele deu a ilustração, né, de um lado a água quente, que ele chamou de A, e do outro lado a água fria e os dois termômetros. Considerando que o volume da água é igual, ou seja, eles têm o mesmo volume, nos dois calorímetros, a partir dos registros da temperatura foi elaborado um gráfico que registra a temperatura dos dois calorímetros durante os 10 minutos. O gráfico que representa corretamente o resultado dos experimentos. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos analisar. Primeiro o gráfico A, ele coloca aí que o calorímetro A, ele teve uma temperatura constante. Ele não alterou. Pessoal, eles se alteram por quê? Tem uma passagem aí, se vocês analisarem, de água fria e de água quente. Então vai ocorrer o quê? Um balanço energético entre eles, né? Ou seja, então essa alternativa ela é falsa, tudo bem? Então vamos lá, vamos para o B. Então vamos lá. No gráfico B, presta atenção, ele coloca assim, que o calorímetro A, ele resfria, beleza, ele continua na mesma temperatura, depois de um tempo eles se resfriam, e depois de outro tempo eles se encontram, o A continua resfriando e o B continua esquentando. Não, pessoal. Eles vão chegar a uma determinada temperatura e vão se estabelecer. Entenderam ou não? Então, essa alternativa B, ela é falsa. Na alternativa C, ele está lá, o A, ele cai a temperatura, o B cai a temperatura, porém, eles não se encontram e permanecem numa constante. Então, essa é a alternativa verdadeira. Eles vão, o calorímetro A e o calorímetro B vão chegar numa determinada temperatura, vão se estabelecer, cada um vai ficar no seu caminho, continuar numa temperatura ali constante. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Bom, a D é falsa, né? Ele está dizendo que o A é constante e o B é constante. A E também é falsa, porque ele diz que ele esquenta mais, chega até 75. Não, pessoal. Não, ele não pode aumentar mais que o A, então é falsa. Ok? Então esse foi o exercício 1, alternativa C de casa. Exercício 2 eu já fiz com vocês em sala de aula. Então nós vamos pular e vamos para o exercício número 3, ok? Presta atenção. Exercício 3,
Exercício 3, eu coloquei 2, né? Deixa eu arrumar aqui. O 2 eu já fiz, né? Então, exercício 3. Ok? Página 132. Vamos lá? Nos veículos com motores refrigerados por meio de líquido, o aquecimento da cabine de passageiros é feito por meio da troca de calor entre o duto que conduz o líquido de arrefecimento que circula pelo motor e o ar. Ao final, esse ar que se encontra aquecido é lançado para o interior do veículo. Ele dá a figurinha aí, né? Então vamos continuar. Num dia frio, o ar externo, que está a uma temperatura de 5 graus Celsius. Pessoal, primeiro dado, esses 5 graus Celsius, nós chamamos de temperatura inicial ou temperatura final? É a temperatura inicial, a primeira que ele te passou. Então você já vem aqui e coloca temperatura inicial, 5 graus Celsius. Continuando, é lançado para o interior da cabine a 30 graus Celsius. Ou seja, ele começa com 5, só que ele chega a 30. Então esse 30 nós chamamos de temperatura final. Então temperatura final, 30 graus Celsius. Daqui, jovens, nós já podemos tirar o que nós chamamos de delta teta. Quem é o delta teta? Temperatura final menos temperatura inicial. Então vai ficar, atenção, delta teta é igual a 30, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 5. Então, o delta teta é 30 menos 5, 25 graus Celsius. Então esse aqui é o meu famoso delta teta. Ok? Continuando, jovens. Há uma taxa de 1,5 litros. Pessoal, sempre quando aparecer litros, esse Lzinho, ele está falando do volume. Tá claro isso? Então, quando aparecer litro, mililitro, centilitro, então ele está falando de volume. Então vamos marcar aqui. Então, o volume, atenção, 1,5 litros. 1,5 litros. Ok, continuando. Determine a potência aproximada em watts absorvida pelo ar nessa troca de calor. Então ele dá lá a densidade. Vamos marcar? A densidade é um Mi, né? Lembra que eu expliquei no começo da aula? Então a densidade 1,2 kg metros cúbicos. Depois ele dá o calor sensível do ar, 0,24. É o Czinho, lembra do Czinho? O C minúsculo? Então o Czinho, 0,24. Beleza, né? Depois, ele coloca aí que uma caloria é igual a 4,2 joule, que foi o que nós estudamos, né? Lembra que eu falei para vocês? Uma caloria, 4,2 joule. Beleza? Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Tá faltando alguém aí. Alguém sabe? Quem será, hein? O nosso delta T. Então, o nosso delta T. Atenção. Pessoal, o delta T é 1, porque ele diz que a cada segundo, olha aí para vocês verem, ó. Ele diz que o ar que está na temperatura é lançado no exterior a taxa de 1,5 litros por segundo. Viram aí? 1,5 litros por segundo. Significa que a cada segundo ele faz esse processo. Então o ΔT é 1 segundo. Entenderam ou não? Ó, 1,5 litros por segundo. Então o ΔT é 1 segundo.
Ele demora 1 segundo para fazer toda a transição até a cabine, ok? Pessoal, vamos calcular? Atenção, então vai ficar assim. Pote. Eu vou utilizar essa segunda fórmula, tá? Vai ser MC delta θ dividido pelo delta T. Atenção, continuando. Pote. Atenção, quem é a massa, jovens? É o Mi vezes o volume. Então, o Mi 1,2, o volume 1,5. Então, vai ficar assim, 1,2 vezes 1,5 multiplicado. Atenção, jovens, calor específico sensível, 0,24. Vezes, atenção, vou apagar essa linha aqui do meio, para ganhar mais um espacinho na lousa. Atenção, continuando. Paramos no Czinho, né? Tá aqui o Czinho, delta θ, 25. Então, vezes 25. Tudo isso dividido por quem, jovens? Pelo delta T, que é 1. Ok? Atenção, atenção. Pote, continuando aqui, hein? Vai ficar 1,5 vezes 1,2, isso dá 1,5 vezes 1,2 vezes 1,5 vezes 0,24 vezes 25, isso dá 10,8, viu, pessoal? Ok? Então dá 10,8. Se você colocar aí na calculadora, eu não vou fazer isso agora, mas você pegar 1,2 vezes 1,5, depois vezes 0,24 vezes 25, dá 10,8. 10,8 dividido por 1, 10,8. Ok? Só que isso aqui é em calorias por segundos. Aí ele está pedindo em caloria? Não, né, pessoal? Ele quer em watts. Se ele está pedindo em watts, nós temos que pegar esse 10,8 e multiplicar por 4,2. Lembra que ele deu 4,2 bem no comecinho? Ó, uma caloria, 4,2. Então vai ficar assim, ó. Pote é igual 10,8 multiplicado por 4,2. 10,8 multiplicado por 4,2 está 45,36, tá? Então, a potência é 45,36 watts. Ok? Como ele está pedindo o valor aproximado, a que mais se aproxima é a alternativa C, 45, para esse exercício, tá? Então, alternativa C de casa. Solta aí, então esse aí é o exercício número 3, ok? Vamos corrigir o exercício número 4, enquanto eu vou formulando ele aqui na lousa, né? Se você quiser ir lendo, eu já vou resolver com você aí o exercício número 4, ok? Vamos lá? Atenção. Página 132. Exercício 4. Ok? Então vamos lá, com bastante calma, né? A gente fazer esse exercício. Diz assim, pessoal:
uma amostra de titânio com 10 gramas. Pessoal, 10 gramas, então a massa é 10 gramas. Ok? Vamos marcar esse valor aí. Então a massa 10 gramas. Pessoal, isso aqui em quilo é 0,010. Alguém tem dúvida aí ou não? Então você pega o 10, divide por 1000, né? Aí você tem quilogramas. Então vai dar 0,010. Então, ó, 0,010 kg, né? Ok? Atenção. E calor específico Czinho igual a 520 joule. Nossa, que cara maldoso. Então, Czinho, C minúsculo, que é o calor específico que ele deu, 520 joules. Atenção, é posta a 20 graus Celsius. Jovens, de novo, temperatura inicial. Então, vamos colocar aqui, temperatura inicial, 20 graus Celsius. No interior do corpo humano, com prótese biocompatível, até entrar em equilíbrio térmico com o corpo humano a 36 graus Celsius. Ou seja, a temperatura final, né? O 36. Então, o TF é 36, que é a temperatura do corpo. Ela tem que chegar na mesma temperatura do corpo humano, que é 36 graus Celsius. Atenção, a quantidade de calor em joules que a amostra recebe é... Então ele quer o quê, né? Então ele quer o quê? A quantidade de calor. E aí a gente tem que lembrar lá daquela segunda formulinha. Como que era, pessoal? Q é igual a MC delta teta. Ok? Pessoal, quanto que é o delta teta aqui? Delta teta, tudo bem? 36 menos 20? 36 menos 20. Então, delta teta é 16 graus Celsius. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos trocar aí os valores aí. Fazer os exercícios e terminar os exercícios. Então, vai ficar assim, ó. 0,010. Ó. 0,010. Atenção, multiplicado pelo Czinho, que é 520, vezes o delta teta, que é 16. Certo? Atenção, então vai ficar assim, ó. Que, pessoal, 0,010 vezes 520 vezes 16, isso dá 83,2, tá? Joules. Então, 83,2 joule. Essa é a resposta do exercício. Isso dá alternativa aí. Alternativa aí para vocês. Ok? Então esse foi o exercício aí número 4. Atenção, para fechar nossa aula de hoje, exercício número 5. Então vamos lá? Exercício número 5 é mais teoria, né? Diz assim: com o objetivo de se tratar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10 centímetros em 10 graus Celsius de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa em 5 fornos de marcas distintas. Neste teste, cada forno operou a potência máxima. O forno mais eficiente foi aquele que, vamos lá, letra A, forneceu a maior quantidade de energia? Não, né, pessoal? Não significa porque ele fornece a maior quantidade de energia, certo? Que ele vai fornecer uma grande quantidade de calorias. Então essa está errada. Letra B,
cedeu energia à amostra da maior massa e maior esforço? Não, pessoal, ele não cede a energia ao alimento dentro do micro-ondas, tá? A gente sabe que ele faz um agitamento das moléculas dos alimentos. Então essa alternativa é falsa. Letra C. Forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo? Sim. Quantidade de energia térmica, que é a caloria, em menos quantidade de tempo. Então, alternativa C, de casa. Letra D. Cedeu energia à amostra de menor calor específico? Não. Forneceu a menor quantidade de energias à amostra em menos tempo? Também não. Então, alternativa C. Por quê? A potência é definida como a razão entre a energia transferida e o tempo gasto, certo? Isto é, a rapidez com que a energia é transferida. Então a potência será máxima quando transmitindo a maior quantidade de energia em menos tempo. Então a alternativa C aí, se você desse uma lida na teoria, você ia perceber que era C, tá? Então exercício 5, deixa eu colocar aqui, página 132. 132, exercício 5, colocar assim, ó, alternativa C, ok? Então esse aí não tem conta, né? Esses dois aqui eram os mais trabalhosos. Atenção agora, tarefa de casa. Pessoal, eu gostaria que vocês fizessem, para a gente finalizar esse módulo, tá? Os exercícios da página 134, vou colocar aqui, ó. Tarefa de casa. Então, página 134. Então, vocês irão fazer exercícios 1 e 2. Vocês vão tirar uma foto, postar no Google Class e me mandar para mim poder computar na nota de vocês no final do bimestre. Só ficou alguma dúvida? Claro, qualquer dúvida podem postar também no Google Class. Parece que eu estou na sala de aula, né? E me mandar, tá? Pessoal, o que eu quero que vocês façam? Que vocês passem toda essa resolução, apostila. Eu vou sair da frente agora, vou dar um tempo para pausar o vídeo, tá legal? Para vocês poderem estar fazendo as anotações necessárias na apostila de vocês, tá? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.